aula está sendo gravada, tá? Primeiro, quero externar a minha satisfação de estar aqui com vocês na aula remota, mesmo à distância. O professor nutre um carinho muito grande por essa turma, que é uma turma gigantesca, né? Com os primeiros anos de pedagogia, letras e biologia, mais o terceiro de letras e o quarto de letras. Sejam todos bem-vindos na nossa unidade curricular de legislação e organização da educação básica. E a aula vai ser dividida em 3 momentos hoje, tá? Vocês sabem que o Zoom ele tem uma capacidade de 40 minutos e eu vou renovar o convite para vocês mais 2 vezes, ok? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais extensa do que o comum, tá? Então, se cair a conexão, não se assuste, vou mandar o convite novamente para vocês, para que vocês possam acessar e continuar acompanhando a nossa aula. Primeiro, vamos aos avisos, né? O semestre está terminando, eu já corrigi a grande maioria das atividades de vocês, fico muito feliz com a produção que vocês desenvolveram, as atividades estão bem escritas, exceto um ou outro caso, mas particularmente eu chamei a atenção de vocês, não é? A nota vai ser a somatória das atividades, não é? Num primeiro momento, a somatória das 2 primeiras atividades e num segundo momento das demais atividades. Então, vão ser 2 notas, ok? Está lá no plano de trabalho extraordinário, basta vocês acessarem que vocês vão verificar como que ficou a composição da nota. Eu, sinceramente, espero que ninguém fique de avaliação compensatória, por conta da quantidade de atividades que foram disponibilizadas para vocês, né? No entanto, alguns ainda não me entregaram. Então, já dei um prazo até domingo, a grande maioria entregou, enviou, mas aqueles que, porventura, não conseguiram enviar por um motivo ou por outro, vamos imaginar que acabou a internet, que acabou a luz, vão acreditar nisso, né? E não foi por preguiça, vamos pensar assim, eu sugiro que o faça até amanhã, ok? Então, até amanhã, mandem as atividades faltantes. Evidentemente que vai ficar faltando a atividade da aula de hoje, que vocês têm 7 dias para fazer, ok? A média que vocês têm que alcançar, não sei se os alunos do terceiro e do quarto ano já estão cientes, a média da disciplina é a nota 6 ou 7? O que vocês acham? 7. 7 ou 6? 7, né? Por causa do projeto integrador? Então, o projeto integrador é outra coisa. O projeto integrador vai compor a nota também, ok? Mas façam as atividades. Eu preciso que vocês façam, né? As atividades que eu entreguei, que disponibilizei para vocês, vale de 0 a 10, tá? A média é alcançada a partir da nota 6. Então, façam as atividades. Façam as atividades para tirar 10, que não tem dificuldade nenhuma. Todo o material foi discutido, colocado à disposição de vocês. Vocês têm um bom repertório para poder ajudar. Então, façam as atividades aqueles que ainda não o fizeram, ok? Deixa eu ver o que mais. Eu pretendo fechar as notas no mais tardar até a próxima semana, tá? Aqueles que eventualmente ficarem de avaliação compensatória, eu espero que ninguém fique, mas se por algum motivo ficarem, serão comunicados, tá? Para a data da avaliação compensatória, que vai ser feito à distância da mesma forma, ok? Então, atente-se a isso, façam, não tem motivo para ninguém fazer avaliação compensatória, tem motivo para fazer atividade e produzir enquanto aluno na sala de aula virtual, mas fazendo as atividades em casa e encaminhando para o professor. Tudo bem? Tá claro até aqui? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Acho que não, né? Acho que ficou bem claro. Eu peço para que os representantes de classe, tanto dos primeiros anos de pedagogia, letras e biologia, quanto do terceiro ano de letras e do quarto ano de letras, comuniquem nos respectivos grupos, que podem encaminhar os exercícios até amanhã, ok? Exceto da aula de hoje, que vocês têm 7 dias para fazer. Tudo bem?
Tá claro? Então, os representantes que estão aqui, por favor, comunique. Mesmo o titular ou o suplente, o vice, vamos dizer assim, comunique os colegas, tá bem? Quanto às atividades, eu tenho dado as devolutivas para vocês, eu fiquei muito satisfeito com a qualidade de alguns trabalhos, tem ali muitas observações que eu consigo visualizar com aprimoramento, uma melhoria, até mesmo como propositura para escrever um artigo, alguma coisa nesse sentido, para colocar o conhecimento em circulação. Então, se alguém tiver interesse de fazer isso, me comunique, mande a mensagem lá pela ferramenta Fale com o Professor, que eu vou colocar, eu me coloco desde já à disposição para auxiliá-los, ok? Até aqui alguma pergunta, alguma colocação que desejam fazer? Não? Bom, então vamos dar continuidade, vamos dar início, propriamente dito, às nossas discussões. Nós falávamos na aula passada sobre a problemática da Lei de Diretrizes e Bases, né? Comentei com vocês, parei na última aula, na nossa discussão, sobre a questão da aplicação e a elaboração da década da educação. Lembram disso? Né? Eu comentei na aula passada com vocês que uma das tendências do espírito flexibilizador foi o estabelecimento da década da década da educação, né? Especificamente a partir de 1996, com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que seria essa década da educação? É a possibilidade da melhoria da qualidade da educação num prazo de 10 anos, né? Que é um prazo relativamente curto quando a gente fala em políticas públicas ou quando se menciona a questão das políticas públicas da educação. Tá? Por que é um prazo curto? Né? Porque a educação é construída a médio e longo prazo. Né? Médio, muitas vezes, o que se propõe num processo de discussão da educação, você vai colher esses frutos 10, 15, 20 anos depois. Por quê? Você precisa formar todos os indivíduos, né, que estão dentro da sala de aula, depois preparar os professores para ministrar as suas disciplinas ou trabalhar com as mais diferentes variantes da educação e efetivamente esses indivíduos atuarem enquanto signatários da educação nacional, ok? Pensando nisso, a LDB propõe, a partir de 1996, que a cada 10 anos o governo federal, os governos dos estados e dos municípios elaborem os seus respectivos planos de educação. Né? O que seriam esses planos de educação? Os planos de educação, nada mais, nada menos do que o estabelecimento de metas e estratégias para a melhoria da educação básica num período de 10 anos. No Brasil, o último Plano Nacional de Educação que nós temos instalado foi em 2014, né? Pensando numa educação a ser construída do ano de 2014 até o ano de 2024. Esse período de 10 anos, ok? No entanto, esses planos de educação, temos um Plano Nacional de Educação, temos um plano estadual de educação, ou seja, cada estado propôs a elaboração de diretrizes educacionais nos âmbitos estaduais, e também temos os planos municipais de educação, propondo a discussão de educações nos âmbitos municipais. A grande pergunta que nós chegamos é a seguinte, né? Como é ou qual é a qualidade desses planos de educação? Via de regra, os planos de educação eles precisam estabelecer metas e estratégias. Qual é a diferença, né, de metas e estratégias? Metas são elementos que eu pretendo alcançar. O que eu quero para a educação num prazo de 10 anos? E as estratégias são estabelecimentos do como eu vou alcançar essas metas. Então, a grande dificuldade quando a gente discute educação nacional é estabelecer quais metas o poder público pretende utilizar e se essas metas são eficientes ou não para a melhoria da qualidade da educação.
Então, vamos dar alguns exemplos para que vocês possam entender, né? Se eu colocar a seguinte meta, pretendemos erradicar o analfabetismo no prazo de 3 anos. Eu pergunto para vocês, isso é uma meta boa ou ruim? O que vocês acham? Emerson, o que você acha? Eu acho boa. Não sei se vai ser possível, mas... Exatamente. Olha aí o que o Emerson falou. É uma meta boa, mas ele não sabe se vai ser possível. Por que que isso não é... Por que que isso a gente poderia colocar como uma meta que pode não ser eficaz? Porque provavelmente isso não depende única e exclusivamente do poder público, né? Olha só quanta coisa está envolvida no que diz respeito a uma meta dessa. É uma meta maravilhosa. Talvez na Dinamarca, na Finlândia, na Austrália, em qualquer outro país. Mas no Brasil, pelo histórico, pela historicidade do processo educacional do Brasil, isso talvez não seja uma meta tão eficaz e de difícil alcance, né? Por que de difícil alcance? Pelo simples fato de que esse elemento não vai depender única e exclusivamente das políticas públicas educacionais. Ele vai depender também de agentes que estão na ponta das escolas. Vamos pensar nos professores que atuam nas escolas. Nós sabemos que tem professores excelentes, que fazem a diferença, que constroem, que ressignificam a educação, não é? Mas, se esse indivíduo ele não tiver bem preparado, ele vai conseguir alfabetizar uma criança num curto espaço de tempo? Provavelmente não. Vamos pensar no processo de alfabetização, né? Muitos de vocês, os alunos do primeiro ano, estão tendo aula de didática. Não estão tendo aula de didática? Os alunos de primeiro ano, tá? Os alunos do terceiro e do quarto ano já tiveram aula de didática, né, de didática geral. Mas vamos pensar na didática de alfabetização, por exemplo, né? Em média, para vocês terem uma ideia, o processo de alfabetização de um aluno, ele inicia, né? Ele se inicia com o aluno ingressando na escola efetivamente no primeiro ano do ensino fundamental, mas ele pode estar, ou pretende-se que esse aluno esteja alfabetizado a partir do terceiro ano do ensino fundamental. A minha pergunta é o seguinte: todos os alunos que saem do terceiro ano do ensino fundamental estão alfabetizados? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Quem falou? Calil. Não, Calil. Quem mais? Quem acha que está alfabetizado, esse aluno do terceiro ano do ensino fundamental? Eu acho que não também. Quem falou? O Emerson. Isso. E é verdade, gente. Provavelmente esse aluno não vai estar alfabetizado. Não é de forma funcional. Exatamente. São situações diferentes. Estar alfabetizado não significa que ele esteja letrado, tá? No sentido de que ele tem capacidade interpretativa de um texto ou qualquer coisa nesse sentido. Ok, Maria Beatriz? Entendi. Então, até o Mas é alfabetizado ler e escrever. de saber ler, escrever Não, e realizar pelo menos as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Pensando nesse sentido, pessoal, essa meta estabelecida num plano de educação é uma meta que tende a não ser a mais adequada. Por que não ser a mais adequada? Exatamente pela característica dela. Talvez um aluno alfabetizado que não é adequado, tá, gente? Estou falando, repito mais uma vez, não é que isso seja adequado, mas esse aluno alfabetizado, ele terá um pouquinho de grandes dificuldades aí no seu processo de ensino alfabetizado, de ensino e aprendizagem. Quem que entrou aí com esse nome diferenciado, o DCFXEH? Quem que é? Quem é esse aluno? Por favor, manifeste. Ô, Lúcio, acho que sou eu, Elis. Não sei Oi, porque meu nome Elis. tá assim, não. Seja bem-vinda, Elis. Desculpa, eu já ia bloquear, porque podia ser um hacker querendo invadir a nossa aula. Brincadeira, Elis. Seja bem-vinda. Vou tentar arrumar aqui. Não, Obrigada. fica à vontade, Elis. Pode continuar. Então, gente, é isso que nós precisamos
pensar e ponderar. Ao estabelecer metas e estratégias, a LDB ela tem um espírito flexibilizador, porque permite com que os estados, os municípios e o governo federal repensem na forma de se fazer educação, mas é preciso agir com uma certa cautela com relação a essas metas e estratégias, né? E a questão das estratégias, elas estariam ligadas à questão que envolve o como fazer, né? Vamos pensar nesse elemento da alfabetização em 3 anos, né? O que eu poderia fazer para ajudar esse professor? Um exemplo são as escolas bem equipadas, a disposição de material didático, pedagógico e lúdico para esses professores, né? A seleção e o aprimoramento do processo de capacitação do professor alfabetizador, né? Tem professores que podem ter uma formação em pedagogia, por exemplo, mas não serem deles a natureza de trabalhar com o processo de alfabetização. Ao passo que tem professores que sabem e dominam as técnicas de alfabetização. Eu digo por mim, eu conheço didática, mas nunca peçam para que o professor Lúcio dê aula de didática de alfabetização, porque eu não sei alfabetizar. Eu sei discutir técnicas de didática, mas jamais ousaria alfabetizar um aluno, ok? Por conta da especificidade, da peculiaridade. E mesmo o professor alfabetizador, ele vai precisar de um acompanhamento, de aprender e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos para que possa, de uma forma eficaz, trabalhar com o processo de alfabetização desses alunos. Por que eu estou falando isso, gente? Estratégias. Num plano de educação, eu preciso pensar quais seriam as melhores estratégias para alcançar isso, né? Eu tive a felicidade, enquanto secretário de Educação, de estar à frente da elaboração do Plano Municipal de Educação da cidade de Lorena, né? E aí, qual foi a grande dificuldade que nós podemos imaginar e enfrentamos, né? Ideias, existem muitas. Eu também tenho bastante ideias, né? O problema é criar mecanismos para operacionar essas ideias em curto e médio prazo, porque a educação ela é feita a médio e longo prazo. Essa seria a grande dificuldade. Então, é isso que o professor ele precisa pensar. É isso que o agente político, né, aquele que está à frente na elaboração de uma política pública educacional, precisa repensar e ressignificar, né? Quando a Lei de Diretrizes e Bases o estabelece ou dá a possibilidade a esses agentes de flexibilização como a Lei de Diretrizes e Bases. Ok? Perguntas até aqui? Alguma colocação? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta hoje? Ah, não acredito. Vocês estão muito tímidos hoje. Vamos lá. Alessandro, qual é a pergunta? Fala aí, Alessandro. Por enquanto, de boa. Tranquilo? Elis, vamos lá. Elislaine. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo mesmo? Sim. Nenhuma dificuldade, pessoal? Posso avançar, Emerson? Perguntas? João Pedro? Fala, Maria. Qual é a Maria que está aí? Maria Rita? Maria Eduarda. Maria Eduarda, qual a pergunta? Não tenho não, Lúcia. Não? Tá tranquilo? Não. Sim. Tá de boa também. Tá? Posso avançar? Ana Clara, Ana Clara, Juliana. Tá de boa. Tranquilo? Ah, então eu vou começar. Pode falar. Quem tá falando? Pode dar sequência. Posso seguir? Então tá bom. Vamos lá então, gente. E aí, nós chegamos num elemento que, de alguma forma, nós já falamos em outras ocasiões, mas que nós precisamos reforçar este conceito seguindo as diretrizes da LDB, né? Qual elemento? Que envolve, melhor dizendo, a questão dos recursos financeiros, né? O que nós podemos falar dessa questão dos recursos financeiros aplicados à educação, né? Nós sabemos que a educação ela só é construída quando há recursos colocados à disposição, né? O material é caro, a gente aprende muitas vezes a técnicas de criação de materiais, mas a educação ela exige uma infraestrutura adequada para o processo de aprendizagem dos nossos alunos, né?
E aí, a LDB, ela cria a possibilidade, e é mais um elemento desse espírito flexibilizador, a questão da destinação de recursos financeiros, né? O que seriam, ou quais seriam esses recursos financeiros aplicados à educação? São recursos do denominado Fundeb, né? O que é o Fundeb? É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Que, aliás, o Fundeb ele vence, não sei se vocês sabem, ele vence no final do ano de 2020. Ou seja, né, o Fundeb vai acabar no final do ano de 2020 e se o nosso governo atual federal não mandar uma lei adequada para a Câmara de Deputados, eu sinceramente não sei como os municípios e os estados vão custear a educação básica, né? Por quê? Porque grande parte dos recursos do Fundeb são destinados exclusivamente para o pagamento dos profissionais da educação, né? Ou seja, a profissão que vocês estão abraçando, sejam como professores, como orientador pedagógico, como diretores de escola ou supervisores de ensino. Quem paga o salário do professor da educação básica? O salário é pago através dos recursos do Fundeb. É claro que os municípios e os estados, eles complementam, né? Já que há uma obrigatoriedade de destinação de recursos também por parte dos âmbitos municipais e estaduais. Mas a grande maioria do recurso vem do governo federal. Vem do governo federal porque o governo federal é bonzinho? Não. Vem porque é lei. A Constituição Federal obriga que o governo federal repasse recursos para o âmbito dos estados e municípios como uma forma de custear a educação básica, né? E detalhe, aqui tem uma observação muito importante. O recurso do Fundeb, ele, no montante de 100%, 60% eu obrigatoriamente preciso utilizar com o pagamento dos profissionais da educação, né? Quando eu falo profissionais da educação, leia-se professor, diretor, coordenador, orientador pedagógico, né? Supervisor de ensino. São os profissionais que atuam diretamente com a educação, que atuam diretamente com o processo de ensino e aprendizagem. Esse recurso do Fundeb é destinado para eles, para o pagamento desses indivíduos, ok? E 40%, e a outra diferença, né, 40%, o governo, a lei permite que seja gasto com infraestrutura das escolas, né? Ou seja, com a melhoria da qualidade do espaço escola, né? Essa é a possibilidade. Quando, portanto, a Lei de Diretrizes e Bases ela fala desse espírito flexibilizador, ela quer exatamente colocar a cargo dos estados, do governo federal e dos municípios a responsabilidade comum de gerir a educação. É o espírito flexibilizador, é o espírito de preocupação com as normas voltadas para a educação básica, ok? E detalhe, gente, lembrando que a educação básica ela é composta, né, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ok? Ensino superior, ensino profissionalizante, né, o ensino técnico, ele sai da competência da educação básica. Tudo bem? Tudo certo? Deu para entender, pessoal? Tá claro essa parte? Alguma pergunta com relação a isso? Tá? E aqui, para finalizar essa primeira parte da aula de hoje, a LDB, quando ela fala... Lúcio, Oi, João, pode falar. pior que eu tenho uma dúvida, sim, porque quando tem reajuste no salário dos profissionais de educação, não é sempre, né? Mas sempre tem aqueles 0, não sei quantos por cento de ajuste neste ano. Esse 60% fica como? Na realidade, João, o reajuste ele é obrigatório, tá? Anualmente ele é editado, e a sua pergunta é muito boa, viu, João? É perfeita e vem aí esclarecer ainda mais a nossa problemática, a nossa discussão, tá? Esse reajuste ele é obrigatório por conta da lei que trata do piso nacional do professor.
anualmente o professor ele precisa passar por um reajuste. Por menor que o seja, ele precisa cumprir, os governos estaduais e municipais precisam garantir pelo menos o piso nacional do professor. Lembrando que esse piso ele vai ser proporcional à hora de dedicação do professor, à jornada de trabalho do professor. O piso nacional, vamos imaginar que seja de R$2.000 para aqueles que trabalham 40 horas. Se o indivíduo trabalha 30 horas semanais, ele vai ganhar R$2.000? Não vai. Ele vai ganhar proporcional à jornada de trabalho dele, ok? Esse piso, como você bem perguntou, João, ele é anualmente reajustado. É obrigatório que ele seja reajustado, tá? Da mesma forma que o recurso do Fundeb, que é repassado para os estados e municípios, anualmente também sofre reajuste, tá? E detalhe, reajuste para mais, não pode ser para menos. Na educação, a gente sempre tem que falar na condição de melhoria da qualidade da educação e da infraestrutura aplicada à educação, tá? Qual é o grande problema na atualidade? Na atualidade, o maior problema que nós encontramos é que o governo federal, até o presente momento, não concluiu a sua obrigação constitucional de mandar uma lei para prorrogar a validade do piso nacional do professor. E detalhe, fica essa discussão ideológica imbecil aí, falando sobre isso, sobre aquilo, acolá, e aquilo que interessa mesmo não é discutido. O quê? A aplicação e a prorrogação dos recursos a serem destinados ao Fundo Nacional da Educação Básica. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Vocês desculpem, mas é um assunto que me deixa assim muito bravo essa questão, né? Porque aqueles que trabalham com educação sabem que isso é necessário, sabem que isso é importante. Eu fico imaginando um município, por exemplo, como Canas, que é pequenininho, né? Se o recurso do governo federal não vier para Canas, eles não vão ter como pagar os professores e fazer a educação local, né? Ou até mesmo Lorena ou Guará, que depende na sua essência do recurso que vem do Fundeb. Não é? E não é depender porque o governo federal é bonzinho, não é isso. Depender porque é obrigação, é lei que determina esse repasse para os âmbitos locais na educação como um todo. Tudo bem? Respondi, João? Respondi? Respondido. Ok. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não. Não? Gente, o nosso tempo está se esgotando. Eu vivo que eu não sei se vocês perceberam, falta 1 minuto e 40. Se cair, eu vou mandar novo link para vocês, acesse o quanto antes. Demora um pouquinho porque precisa salvar a aula na HD do computador, tá? Então, não se assuste, vai demorar em torno de 3 a 4 minutos para que vocês recebam o link novamente, tá bem? Espero que todos voltem, não vão embora, porque tem muita coisa para a gente falar ainda hoje, tá? Para finalizar essa primeira parte, eu queria abordar, e aí a gente retoma nesse aspecto, da necessidade de se fazer educação local, não é? Quando o governo federal, né, quando a lei determina a obrigatoriedade de se repassar recursos federais para o âmbito dos estados e dos municípios, significa que a educação ela passa a ser vista no âmbito local. Quem sabe a realidade daquilo que acontece, por exemplo, em Canas, a cidade de Canas. O governo federal não sabe o que acontece especificamente na cidade de Canas, né? Ou de Lorena, ou de Guaratinguetá. Então, a realidade da educação, ela precisa ser construída no âmbito local. E é isso que a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá bom? Então, aguardem o encerramento. Já vou mandar o convite novamente para cada um de vocês, tá? Para os grupos, acessem novamente para que possamos dar continuidades. Até já, pessoal. A gente já volta a conversar.